Olá, chegamos na segunda fase do nosso método Renascer. Após a fase da morte, a fase do vazio, a fase da caverna, da escuridão, do luto, a gente tem a fase do que ficou, a fase de olhar para o que permanece, a fase daquela rotina que ainda precisa ser trilhada, da família que ainda é e está, a fase das coisas materiais que estão na casa, e vamos abordar sobre tudo isso com muito detalhe e com muito carinho para você. Meninas, vamos falar sobre essa questão do que fica depois do vazio, depois da morte, daquela sensação do breu, do necessitar continuar, da vida que ainda pulsa. E eu queria ouvir de vocês sobre esse olhar para o que ficou. Ainda tenho uma família. Eu ainda tenho alguém aqui comigo. Porque sempre tem alguém, né? Ou um outro filho, ou um marido, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão. Mas você sempre ainda tem alguém. E tem gente, eu acho muito interessante numa das falas da Gi. Gi, compartilha a sua fala, seu testemunho, que eu acho lindo sobre essa questão de sepultar a família. Que tem gente que a pessoa querida vai e sepulta todo mundo. Todo mundo. É muito interessante, Mari, você abordar esse assunto, a gente abordar esse assunto no método, porque foi uma chave que virou em mim no dia, ontem eu até comentei, no módulo 1 eu comentei, quando a Nathalie entrou dentro do quarto e ela me viu cantando música. E quando eu cantava, era como se fosse uma oração que eu estava fazendo para o Pai. Por quê? Porque através do louvor eu conseguia expressar para Ele algo, porque no momento eu não conseguia orar. Então eu escolhi algumas músicas que se tornaram uma oração para mim naquela época. Só que quando a minha filha entrou dentro do quarto, a minha filha caçula, ela me perguntou a seguinte frase: mãe, como a senhora consegue? E quando ela me fez essa pergunta, eu falei: uau, tem alguém me observando. E eu preciso reagir de alguma forma para não sepultar eles juntos. Então eu comecei a ter o cuidado disso. E também a acolhida das outras mães. Teve uma fala de uma mãe que me marcou muito, porque ela em luto, ela arrancava o cabelo da cabeça. De tanta dor que ela sentia, ela tirava o cabelo da cabeça. E a filha dela pegou nela, olhou nos olhos e falou: mãe, ele se foi, mas eu estou aqui. E quando ela me contou isso, ela falou: Gi, foi muito forte para mim isso. Então eu levei isso para mim, porque eu comecei a olhar que eu tinha meu marido e a minha filha, e eu não poderia enterrá-los junto com a Thalita. E aí uma fala da minha sogra que me chama muita atenção. Essa fala foi sensacional. Ela me agradeceu, ela chegou em casa no meu aniversário e eu sou muito elétrica, né? Ela falou assim: minha filha, eu queria te agradecer, porque quando a Thalita se foi, você não sepultou a gente junto. Então eu nunca esqueci isso, né? De lembrar, a Thalita me faz falta, eu tenho a saudade da Thalita, é difícil ficar sem a Thalita, mas existe a Nathalie, existe meu marido, existe a nossa família. Né? Então, esse cuidado é muito importante. Só que na hora da dor é difícil entender todo o conjunto das coisas. Então, um olhar que eu te dou para esse momento é você, de alguma forma, olhar à sua volta. Olhar à sua volta, porque existe um outro filho e pode até, meninas, cair naquela sensação: a minha mãe amava mais a Thalita do que a Nathalie. Foi isso que eu fiquei pensando, sabe, quando foi comigo, né? Lá em casa, porque a vontade que dá é realmente de morrer junto. Morrer junto. É morrer junto, quer dizer, uma parte minha está indo embora, né? Eu quero morrer junto com meu filho. Qual o sentido de eu continuar aqui se ele não está, né? Se meu filho não está. Mas ao mesmo tempo, eu olhei para o meu filho que ficou, olhei para o meu marido, para minha mãe, meus irmãos que estavam ali me apoiando. Eu falei: gente, eu não posso fazer eles passar por isso.
né? Eu não posso morrer antes de morrer, né? Porque a vontade que dá é a gente morrer junto, né? Então eu fui trabalhando na minha cabeça também para olhar em volta e saber que a minha presença também era muito importante ali entre eles, né? Que a minha presença era importante para eles. E que eu não podia colocar todo o meu amor concentrado só ali no Felipe, da partida do Felipe. O meu amor também, ele tem que ser distribuído a todos que estão à minha volta. E se é fato que o Felipe continua vivo dentro de mim, esse amor que eu tenho dele, o meu intuito é distribuir a todos à minha volta. O tanto que eu amava ele, eu amo ainda mais o meu filho que ficou, o meu marido, a minha casa, né? O meu lar, a minha mãe, os meus irmãos. Eles também precisam do meu amor. A minha presença, né? A minha vida faz sentido na vida deles também. Eu tenho uma frase que mexe muito comigo e eu falo que essa frase se tornou a frase da minha família e do meu casamento. Porque eu e meu marido, eu falo para ele assim, se a morte chegar, ela vai nos encontrar vivendo. E essa frase, para mim, ela é muito forte. Eu falo assim, é a frase da nossa vida. Porque se a morte chegar, ela vai nos encontrar vivendo. Porque quando eu falo que a Thalita foi o meu manual de vida dentro da minha casa, a Thalita me ensinou essa intensidade pela vida, né? Então ela amava viver. Então como, né, eu posso sepultar tudo isso naquele dia, né? Porque a gente foi enterrada viva, né? Mas eu não posso oferecer migalhas para a Nathalie e para o meu marido. Eu não posso oferecer migalhas. Então, quando a morte chegar, ela vai me encontrar vivendo. E vivendo intensamente, porque o meu manual de vida me ensinou exatamente isso. Exatamente. Exatamente. E por algum motivo, né, assim, Deus nos conservou aqui, nos conserva aqui, né? E quando eu penso assim, nossa, e se fosse o contrário? E se eu tivesse partido e eles ficado, né? Como que eu queria ver eles aqui? Eu queria ver eles vivendo. Vivendo bem. Então eu tenho sempre esse olhar, né? De estar da forma como meu filho queria me ver. O Felipe era vida, sabe? Ele esbanjava vida, ele gostava de viver, ele fazia questão, né, assim, de ser presente na vida de cada pessoa que ele convivia. Ele era marcante, a presença dele era marcante. E é tão interessante, né, Cris, porque todos os filhos que foram, né, quando a gente conversa com todas as mães, os nossos filhos são diferenciados. Por isso eu falo assim, gente, não tinha como, porque todas as mães falam do sorriso, da intensidade de viver, igual hoje, quando aconteceu tudo com a Thalita tinha muita pressa de viver. Eu sentia ela afoita. E aí um dia eu parei e falei assim, filha, agora eu entendo por que você tinha tanta pressa. Porque ela estava fazendo faculdade, ela já estava olhando mestrado. Ela estava fazendo uma coisa, ela já estava olhando outra lá na frente. Ela não vivia etapas certinhas. Ela já estava aqui pensando lá, planejando lá. E aí um dia eu entendi, falei, uau, agora eu entendo por que você tinha pressa, porque você só tinha 20 anos aqui. Você só tinha 20 anos, então você tinha que ser intensa em tudo que você vivia, justamente por isso. E hoje, se você olhar para o seu filho, você vai identificar as características, a pressa de viver, a intensidade em viver, o sorriso largo, porque o sorriso largo deles era diferente, o abraço, né? Até quem teve o bebê, o filho, só na barriga. Só na barriga. E cada mexida, né, Mari, igual você. Dá pra sentir a intensidade, não dá? Era diferente, a intensidade de vida que pulsava ali dentro da barriga, era né? muito louco, né? Então, isso, sabe, tem que deixar algo positivo em nós, a gente querer levar isso a todos. E talvez, assim, às vezes a gente se questiona, né? Por que eu não me atentei aos sinais? Ou por que eu não fui avisada? Por que eu não prestei atenção? Porque a gente não teria essa intensidade Não de vida. teria intensidade Não de vida. teria. A gente não teria. Então foi necessário a gente não saber. Só que depois que acontece, os sinais já estavam ali. Já estavam né? ali. Olha aqui o que foi falado, olha aqui o meu sonho, olha aqui, então tudo já levava a crer que ia acontecer
mas a gente não era para saber naquele momento, porque a gente precisava viver. Viver. Exatamente. E eu tenho uma fala também, que eu falo assim, ó, Deus não te deixa passar por nenhuma situação sem que Ele te avise antes. E isso eu bato na tecla com todo mundo, porque assim, é fato. Deus, Ele não te deixa, Ele nos avisa que algo vai acontecer, só que a gente não entende. A gente não tem olhos de ver ainda. Não tem. A gente ainda não tem olhos de ver. Hoje que nós estamos no mais profundo com Deus, a gente consegue ver sinais a todo instante. Um dos sonhos que eu tive antes da partida da Thalita, o bem material naquela época que eu tinha de mais valor era um carro. Eu sonhei que o meu carro era tirado de mim, era roubado. Só que depois que passou, eu entendi, porque assim, ó, era a forma de Deus me avisar que era a coisa mais rara e cara que eu tinha que Ele ia colher. E aí, depois, antes disso, teve o sonho do elevador, que Ele falou, o seu mundo vai desmoronar, mas eu não vou te deixar. Então, assim, se você olhar para trás, Deus não te abandonou, porque até antes de acontecer, de alguma forma Ele te avisou. Sim. E eu também recebi esses sinais. Cada vez que eu passava, meus filhos dormiam junto no mesmo quarto. Toda vez à noite que eu passava na porta dos quartos dos meninos para poder ir dormir, uma voz me falava, aproveita enquanto estão aqui. E nisso eu entrava no quarto, boa noite, beijava, né? E todos ali, todos os dias, né? Mas essa voz me falava, aproveita enquanto estão aqui. E eu pensava que isso era um sinal, como se diz, meu filho já vai fazer 14 anos, né? O mais velho vai fazer 15 e tal. Daqui uns dias vai estar dormindo fora, né? Vai querer estudar fora. Então eu achava que esse sinal era para isso, para eu aproveitar o Luiz Gustavo, porque depois ele ia começar a dormir fora, sair, né? Sozinho e tal. Mas não, era me avisando mesmo que algo ia acontecer. Para aproveitar enquanto estava aqui. Então hoje, que a gente passando por isso, a gente tem que aproveitar os que estão aqui. A gente não pode morrer antes de morrer, não pode. Porque a gente tem que aproveitar os que estão ao nosso lado. E eu assisti uma vez uma palestra que mexeu muito comigo, e uma frase que eu tomei posse dela para mim, que diz assim, eu coloquei o nome do Felipe, né? Felipe, eu não quero que você veja que a sua passagem pela minha vida tirou a minha vida. Eu quero que você veja, de onde estiver, que a sua passagem pela minha vida me trouxe ainda mais vida. Eu tomei posse dessa frase. E é um legado, né, amiga? Deixar eles vivos dessa forma. Deixar eles vivos dessa forma. Eu lembro de um depoimento de uma mãe que a filha, a irmã, né, do filho que faleceu, chegou para ela e falou assim, mãe, eu não sou capaz de fazer feliz? Só o meu irmão era capaz de te fazer feliz? Só que a questão, gente, é que o tempo passa. O tempo está passando. O tempo corre, na verdade. Não só para os nossos que se foram, mas para a gente. Eles só se foram antes de nós. Nós também vamos. E em pensar que daqui a 100 anos ninguém mais estará aqui. Ninguém estará aqui. Ninguém aqui, né? Ninguém tá aqui. vai estar aqui. Vai estar aqui. Então é a gente raciocinar e falar o que eu estou fazendo do meu tempo. E daquilo que está comigo. Porque a gente precisa ter um olhar de gratidão para a vida, para a gente ter autenticidade de felicidade. Não há outra maneira, gente, inteligente de olhar a vida senão pela gratidão do que se é. E entender também, né, Mari, a brevidade da vida. Brevidade A brevidade. O que a Gisele, né, eu sempre me preocupei com isso. Quando eu for embora, como as pessoas vão lembrar da Gisele? Exatamente. Que né? legado eu estou Que deixando? legado. O que eu vou deixar no coração Qual das saudade, pessoas? que é igual assim a Thalita, foram 20 anos, mas ela deixou um legado. No velório da Thalita, gente, professores do primário dela foram no velório. Então, assim, eu nunca tinha visto na minha vida um velório com tanta gente. Gente, com tanta... Teve uma hora que eu olhei, eu tava assim, perto assim do caixão dela. Quando eu olhei, Deus falou assim pra mim, olha o quanto ela é amada. Gente, eu nunca vou esquecer, porque a cabeça dela tava aqui e eu levantei o meu rosto assim. E Deus falou pra mim, no meu íntimo naquele momento, olha o quanto você acertou com ela.
E eu olhei e a volta, e tão cheio de gente. Eu falei, gente, valeu a pena, valeu a pena. E o que nós estaremos deixando, né, de lembranças no coração das pessoas? Porque foi isso que eles ensinou pra gente, Exatamente, deixar uma tatuagem, uma marca no coração das pessoas. Como a gente vai ser? E a falta desse olhar que ficou destrói famílias. Destrói. Né? Amiga, é uma percebe. estatística, desculpa te Sim. interromper, é uma estatística que 90% dos casamentos acabam no luto. É isso, amiga, Porque isso não aí dá conta não dá de conta. lidar com a não dá dor do conta outro. de olhar o outro, não dá conta de viver, de continuar. E aí, como você não dá conta, você não permanece. Uhum. Só que é necessário permanecer. Não só pela família, mas por você, pelo seu filho, pelo seu elo de amor. É necessário você ter essa visão e esse olhar, porque é só tendo essa visão e esse olhar para o que ficou é que você vai conseguir ainda achar gratidão e vida onde você não encontra mais. Exatamente. Então é preciso ter esse olhar inteligente para o que ainda é. Porque hoje é menos um dia de vida que nós temos. A cada dia que amanhece é menos um de vida. E um passo a mais para a eternidade. Sim, um passo a E mais um pra passo eternidade. para a eternidade. É assim, ó, é um passo a menos para essa vida passageira E um aqui. passo mais perto E um pra vida passo mais elevado para a vida eterna, gente. Pro lar. Pro lar. Porque E assim, como a que gente tá retornando para nossa Isso. casa. E como que nós vamos chegar lá? Né? Eu falo que eu quero merecer o céu que meu filho habita. Mas eu não posso chegar lá de qualquer jeito. Eu preciso chegar lá inteira, plena, com as vestes alvejadas, né? Limpa, para merecer o céu. É isso, É gente. isso.